Diz aí, minha família Caipora, como é que vocês estão? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade. E aproveitando agora, vou trazer para vocês os melhores palpites para o dia 2 de novembro. Fiquem atentos que serão 32 palpites para vocês e também no final teremos o nosso bilhete Caipora, fechou? E agora eu vou trazer para vocês os resultados do mês de outubro. Tivemos 80% de índice de acertos no mês de outubro. Olha que resultado maravilhoso tivemos, beleza? Tivemos apenas 4 dias que tivemos revés e no dia 10 de outubro tivemos o 100% de aproveitamento nos palpites que separamos. Gabaritamos o dia 10, beleza, galera? Então esses são os resultados do mês de outubro. Lindo, não é? Então vamos lá agora para o resultado do dia 31 de outubro. Tivemos 18 palpites com 14 wins e apenas 4 heads, 78% de taxa de acertos neste dia. E no dia 1º de novembro tivemos 15 palpites com 8 wins até o momento e 5 heads, tá? Temos 2 jogos que ainda irão acontecer, então depois verifiquem esses jogos na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza? Não se esqueçam que a nossa planilha Caipora nós temos no histórico desde novembro de 2023, então verifiquem lá quais são os resultados do nosso canal. Fechou, galera? Gostaram do nosso canal? Não se esqueça de se inscrever, deixe seu like e também comentem ao final do vídeo o que vocês acharam dos nossos palpites. Diz lá o que vocês acharam dos nossos vídeos e também do nosso canal. Fechou, galera? Então, sem mais delongas, vamos lá para os nossos palpites do dia 2 de novembro. Bora pra intro! Bora, galera, começar com nossas análises para o planejamento do dia 2 de novembro. Serei breve nas análises e também um pouquinho rápido para não alongar muito o vídeo com 32 palpites, beleza? Então vamos iniciar com o Wellington Phoenix contra o Auckland. Separei essa partida na Liga da Austrália com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida e nos últimos 9 jogos o Wellington Phoenix tem 50% de aproveitamento. O Auckland tem apenas 2 partidas oficiais com 22%. Ele venceu as 2 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas do Wellington Phoenix e do Auckland em uma das últimas 2 partidas. Mas para essa partida, acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Central Coast Mariners contra o Perth Glory. Separei essa partida também na Liga da Austrália com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 22 vitórias para o Central Coast, 10 empates e 20 do Perth Glory. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Central Coast não vence as 5 partidas e o Perth Glory vem perdendo a 3. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Central Coast, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Shanghai Port contra o Tianjin Diamond Tiger. Traga essa partida na Superliga da China com over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Port vem sem empates a 5 jogos e o Tianjin vem marcando gols a 5. Nos últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Shanghai Port, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, voltando para o Western Sydney Wanderers contra o Adelaide United na Liga da Austrália. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes têm gols nas partidas, porém, o Western vem a 10 jogos marcando gols e o Adelaide vem sofrendo a 10. Últimos encontros das duas equipes, over meio gol no primeiro tempo, na maioria das partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo, na maioria de suas partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, a Premier League da Inglaterra, o Newcastle contra o Arsenal. Separa essa partida com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, jogando em casa, o Arsenal vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas.
Na casa do Newcastle, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Barry Tal contra o Daniel Saints na Sinhu Premier do Gales. Separa essa partida com over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o New Saints vem vencendo a 5 jogos e o Barry vem marcando gols a 10. Nos últimos encontros, over 2,5 gols nas últimas 6 partidas. E na casa do Barry Town, over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bayern de Munique contra o União Berlim. Separa essa partida na Bundesliga da Alemanha com vitória seca para casa. O Bayern de Munique tem 80% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. União Berlim tem 61 no histórico, 8 vitórias do Bayern e 3 empates. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bayern de Munique vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros, o Bayern de Munique venceu 5 das últimas 6 partidas. Em sua casa, ele venceu 4 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, o Bayern de Munique ele venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o União Berlim venceu 3 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Vålerenga contra o Start. Traga essa partida na primeira divisão da Noruega com mercado de over goal no primeiro tempo. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Start vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros temos gol no primeiro tempo acontecendo em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over goal no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Olympiacos contra o Panathinaikos na Superliga da Grécia. Separa essa partida com vitória seca para casa. O Olympiacos tem 81% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Panathinaikos tem 61%. No histórico, são 6 vitórias do Olympiacos e uma do Panathinaikos. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Panathinaikos vem a 3 jogos vencendo e nos últimos encontros, o Olympiacos venceu 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Olympiacos venceu as únicas 2 e nos últimos jogos dos campeonatos, o Olympiacos venceu 3 das últimas 6 partidas e o Panathinaikos venceu 5 das últimas 6. Para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa. Fechou? Próxima partida, Leeds United contra o Plymouth Argyle. Traga essa partida no Championship da Inglaterra com vitória seca para casa. O Leeds tem 80% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Plymouth tem 39%. No histórico são 8 vitórias do Leeds e 2 empates. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Leeds vem sem derrotas a 5 jogos e o Plymouth vem sofrendo gols a 10. Últimos encontros, temos vitória do Leeds em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Leeds venceu uma das últimas 2 e nos últimos jogos nos campeonatos, o Leeds venceu 3 das últimas 6 partidas, principalmente jogando em casa, e o Plymouth não vence fora de casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Liverpool contra o Brighton. Separa essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over goal no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Liverpool vem marcando a 10 jogos e o Brighton vem marcando a 7. Últimos encontros, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas, principalmente contra o Liverpool joga em casa. Então, para essa partida, over goal no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Bournemouth contra o Manchester City. Separa essa partida na Premier League da Inglaterra com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o City vem marcando gols a 9 jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do City, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Estrela Vermelha contra o Vojvodina. Traga essa partida na Superliga da Sérvia com vitória seca para casa. O Estrela Vermelha tem 73% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vojvodina tem 72%. No histórico são 34 vitórias do Estrela, 9 empates e 10 do Vojvodina. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Estrela vai marcando a 5 jogos e nos últimos encontros, o Estrela Vermelha venceu 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Estrela Vermelha venceu as últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Estrela Vermelha venceu 4 das últimas 6 partidas e o Vojvodina venceu 3 das suas últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o RB Salzburg contra o Grazer. Traga essa partida na Bundesliga da Áustria com mercado de over goal no primeiro tempo.
No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Glazer vem sofrendo gols há 7 jogos e nos últimos encontros ocorreu gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Ligue 1 da França, o Paris Saint-Germain contra o Lens. Separa essa partida com o mercado de over 1,5 gols. Verificando no histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Paris Saint-Germain vai marcando gols em casa há 7 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do PSG, over 1,5 gols também nas últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Omonia Nicosia contra o Omonia, 29 de maio. Separa essa partida com vitória seca para casa na primeira divisão do Chipre. O Omonia tem 77% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%. O 29 de maio tem 22%. Em séries, o Omonia tem 5 jogos sem empates e nos últimos jogos dos campeonatos temos vitória do Omonia em 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o 29 de maio ele venceu apenas uma de 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Pafos contra o Omonia Aradipou. Separa essa partida na primeira divisão do Chipre com over 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Pafos vence empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, over 1,5 gols em uma das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, Udinese contra Juventus. Separa essa partida com o mercado de under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 3 gols. Em séries, a Udinese vence empates a 5 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa da Udinese, under 3,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Celtic contra o Aberdeen. Separa essa partida na Copa da Liga da Escócia com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Aberdeen vem marcando gols há 10 jogos e o Celtic não perde as 5 partidas. Últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Borussia Dortmund contra o RB Leipzig. Separa essa partida com over 1,5 gols na Bundesliga da Alemanha. Verificando no histórico, a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Dortmund vem perdendo a 3 jogos e o Leipzig vence empates a 5. Venceu 4 deles. Últimos encontros, over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Na casa do Dortmund, over 1,5 gols também nos últimos 6 jogos e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Ajax contra o PSV Eindhoven na Eredivisie da Holanda. Separa essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o PSV vem marcando gols há 10 jogos e o Ajax vem vencendo a 5. Últimos encontros, over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Na casa do Ajax, over 1,5 gols também nos últimos 6. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Sparta Praga contra o Baník Ostrava. Separa essa partida na República Tcheca com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Sparta vence empates a 5 jogos, últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Sparta, over 1,5 gols nos últimos 6 jogos e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Farense contra o Benfica na Primeira Liga de Portugal. Separe essa partida com vitória seca para fora. O Benfica tem 79% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Farense tem 28%. No histórico são 4 vitórias do Benfica e 2 empates. A média de gols é de 3,5 gols. Em séries, o Benfica vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros, o Benfica venceu 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Benfica venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Farense venceu apenas 2 de 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Bragantino contra o Cuiabá na Série A do Brasileirão. Separa essa partida com vitória e empate para casa.
O Bragantino tem 52% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. O Cuiabá tem 39%. No histórico são 4 vitórias do Bragantino, 5 empates e 2 do Cuiabá. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bragantino não vence há 5 jogos e nos últimos encontros, o Bragantino venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Bragantino não perdeu nenhuma das últimas 5. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Bragantino empatou 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Cuiabá não vence fora de casa. Então, para essa partida, vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, o Santos contra o Vila Nova. Separa essa partida com empate anula para casa. O Santos tem 64% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vila Nova tem 39%. No histórico foi uma partida com empate por 1-1. Verificando em séries, o Santos vem a 10 jogos marcando gols e o Vila Nova não empata a 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Santos venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Vila Nova venceu apenas 2 partidas de 6. Uma apenas fora de casa. Então, para essa partida, empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Monza contra o Milan na Série A da Itália. Separa essa partida com vitória e empate para fora. O Milan tem 59% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%. O Monza tem 44%. No histórico, são 8 vitórias do Milan e uma do Monza. A média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Milan vence empates a 5 jogos e nos últimos encontros, o Milan venceu 5 das últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Milan venceu 3 das últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, o Milan venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Monza venceu apenas 2 de 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Goiás contra o Guarani na Série B do Brasileirão. Separa essa partida com vitória e empate para casa. O Goiás tem 57% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Guarani tem 39%. No histórico são 10 vitórias do Goiás, 3 empates e 3 do Guarani. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Goiás vem vencendo a 3 jogos e o Guarani vence empates a 5. Últimos encontros, o Goiás venceu e empatou as últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Goiás venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas e o Guarani venceu apenas 2 de 6. Uma só fora de casa. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, Chapecoense contra o Grêmio Novo Horizontino. Separa essa partida com o under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Chapecoense venceu empates a 5 jogos e venceu 4, enquanto o Novo Horizontino venceu empates a 5. Últimos encontros, under 3,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Feyenoord contra o AZ Alkmaar. Separa essa partida na Eredivisie da Holanda com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Alkmaar vem sofrendo gols a 9 jogos e o Feyenoord vem sem empates a 5. Venceu 4 deles. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Feyenoord, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, River Plate contra o Banfield na primeira divisão da Argentina. Separa essa partida com o under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, o River Plate vem sem vitórias a 5 jogos e empatou 4, e o Banfield vem a 7 jogos marcando gols. Últimos encontros, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do River Plate, under 3,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atlético Paranaense contra o Vitória na Série A do Brasileirão. Separa essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Atlético Paranaense vem sem empates a 5 jogos, perdeu 4 deles, enquanto o Vitória vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético Paranaense, over 1,5 gols nas últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Juventude contra o Fortaleza na Série A do Brasileirão. Separa essa partida com vitória e empate para fora.
A probabilidade de vitória está equilibrada para esta partida e temos um aproveitamento de 39% para o Fortaleza nos últimos 9 jogos e o Juventude tem 22%. No histórico são 7 vitórias do Fortaleza, 9 empates e 2 do Juventude. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Juventude vem marcando gols a 7 jogos e nos últimos encontros, o Fortaleza venceu e empatou as últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, venceu e empatou as últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, temos o Fortaleza vencendo e empatando 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Juventude ele venceu apenas uma de 6. Então para essa partida eu separei um vitória e empate para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, você que chegou aqui pela primeira vez e ficou até o final e gostou do canal. Vou levar vocês agora para o nosso Bilhete Caipora. Bora, galera, com o nosso Bilhete Caipora, que é com 5 seleções. Eu separei over 1,5 gols para o Barrytown contra o Daniel Sands. Bayern Munique para vencer a partida contra o União Berlim. Over gol no primeiro tempo para o Valerenga contra o Start. Separei over 1,5 gols para o Celtic contra o Aberdeen. E separei Borussia Dortmund contra o RB Leipzig com over 1,5 gols. Uma odd total de 2,15 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!